Oi, gente! Hoje eu vim compartilhar com vocês sobre quando eu tive que mudar de carreira porque eu escrevi um e-mail para o meu CEO chamando ele de racista. E o e-mail começava assim: Oi, tudo bem? Eu tive de reunir muita coragem para escrever esse e-mail, mas eu achei que era o meu dever. Era o dia 26 de junho de 2020 e estávamos no meio de uma pandemia. E eu rodeada de dúvidas e incertezas. E não, eu não sou louca, tampouco sou herdeira. E muito menos poderia me dar o luxo de perder o meu emprego naquele momento. Muito pelo contrário. Eu sou Carolina de Andrade Leal, nascida e criada no bairro mais negro, na cidade mais negra fora de África. Liberdade, Salvador, Bahia, Brasil. E muito embora tenha sido criada com minha avó, eu sempre ouvi que eu deveria usar a minha voz, eu deveria me impor, apontar os erros e propor melhorias. E foi exatamente isso que aconteceu. No dia 25 de maio de 2020, o mundo inteiro parou de respirar junto com o assassinato do George Floyd. Eu, inclusive. Os dias seguintes foram de nó na garganta, mas também de muita inquietude. Eu estava triste, amargurada. Eu estava sufocada. Eram todos esses sentimentos juntos, mas, sobretudo, um sentimento de impotência. E eu passei 30 dias remoendo e pensando muito nessa dor. Pensando em como eu poderia, de alguma forma, fazer com que outros Georges não passassem mais por isso. Eu fiquei pensando no microcosmos e no meu mundinho ali ao meu redor e no que mais eu tinha contato naquele momento, que era o meu ambiente de trabalho. O George Floyd foi assassinado porque o racismo fez com que a sociedade enxergasse as pessoas negras como indivíduos violentos, indignos de respeito e marginalizados. Mas e se fosse possível equilibrar essa balança? E se fosse possível elevar as pessoas pretas ao ponto de fazê-las serem ouvidas, respeitadas e positivamente referenciadas? Bem, isso só seria possível a partir do momento onde houvesse de fato uma representatividade, uma equidade em todas as esferas da sociedade. Mas o meu próprio ambiente de trabalho, naquele momento, não era. E foi por isso que eu mandei o fatídico e-mail para o meu CEO. E aí, não suficientemente confortável de marcar uma reunião online, eu escrevi um e-mail. Como que fosse para deixar registrado e sem possibilidade alguma de alegar um mal-entendido. Eu apontei para ele todos os aspectos em que falhávamos miseravelmente. Não tínhamos nenhuma pessoa negra na alta liderança. Tínhamos pouquíssimos colaboradores autodeclarados como pretos ou pardos. As nossas comunicações e os nossos eventos eram majoritariamente protagonizados por pessoas brancas. E todo esse conjunto de indicadores me levavam a uma única constatação: sem dourar a pílula, racistas. E questionadora que sou, ao final do e-mail, eu fiz mais um. Eu perguntei o que, enquanto organização, estávamos dispostos a fazer para contribuir com a pauta de racista. E aí, aquele surto de indignação produtiva e muita coragem foi, na verdade, o que me obrigou a mudar de carreira. Já há alguns anos eu vim estudando sobre diversidade, relações de gênero e relações étnico-raciais. Mas ali, naquele momento, eu entendi que eu precisava deixar de ser a comunicadora de formação e ser uma profissional em diversidade e inclusão e fazer com que mais líderes de mais empresas olhassem para o tema com o propósito claro de promover a mudança. Foi nessa jornada de transição de carreira em que eu fui fazendo diversas conversas para poder entender quais eram as melhores práticas em diversidade e inclusão de outras organizações. E foi entrando em contato com essas lideranças que eu fui percebendo que as empresas até que são diversas. Elas têm postagens em datas comemorativas, mudam a cor do logo para a bandeira LGBTQIAP+, no mês de junho, e fazem alguns eventos em comemoração ao 8 de março. Mas acontece que essa diversidade só vai até a página 2. E é justamente essa página 2 que me fez questionar: por que será que as práticas de diversidade e inclusão não se sustentam dentro das organizações? Bom, eu tenho 2 fortes palpites. O primeiro deles é que muitos não saibam qual que é a real importância dessas práticas. Hoje a gente vive num país que é marcado pela desigualdade, seja ela racial, de gênero ou socioeconômica.
Esse deveria ser o principal motivo para a sustentação de qualquer prática de diversidade e inclusão. O senso de justiça e de responsabilidade social. Isso que deveria ser o motor da mudança. Mas vamos sair do campo das políticas públicas e vamos agora falar apenas de negócios, de mercado e de dinheiro. E eu vou provar para vocês como isso é impactante nas suas organizações. Portais de notícias especializados em empreendedorismo estamparam a seguinte matéria em junho de 2021. Os investimentos em capital de risco, que utilizam como critérios o compromisso das organizações com o meio ambiente, impacto social e governança, o famoso ESG, vão triplicar para 6,5 bilhões de dólares até 2025. 2 meses depois, uma nova manchete nos informa que a SEC, que é a Comissão de Valores Mobiliários norte-americana, agora permite que a Nasdaq exija diversidade nos seus conselhos de administração. Isso é, vai haver uma exigência de que as empresas tenham pelo menos 2 outros diretores com outros marcadores de identidade, para além de homens, brancos, cisgêneros e heterossexuais, que é o que atualmente predomina os conselhos administrativos mundo afora. Uau, impactante, né? E não, os dados não param por aqui. A Mastercard liberou um estudo, uma pesquisa, mostrando que mais de 54% dos millennials preferem produtos de empresas socialmente responsáveis para consumo. E um outro estudo de 2016 sobre o engajamento dos millennials em seus empregos. E esse mostra que 75% deles estão dispostos a receber menos se for para trabalhar em empresa socialmente responsável. Bem, eu acabei de mostrar para vocês como que a estratégia de ESG, ou em bom português, sustentabilidade ambiental, impacto social e governança, ela impacta diretamente na sua estratégia de acesso a capital, percepção de valor de marca e de venda de produtos, assim como na atração e na retenção de talentos. Bom, esses desafios são muito atrelados ao universo de empreendedorismo e liderança de organizações. Sério, se eu fosse líder de uma organização e não estivesse preocupada com isso até agora, eu estaria me perguntando: como é que a minha organização vai se manter de pé, sem investimento ou talentos? Bem, eu acho que não dá. E essa pergunta me leva ao segundo palpite sobre o porquê as práticas de diversidade e inclusão não se sustentam dentro das organizações. E a resposta é: porque os líderes não sabem como fazê-lo. E eu gostaria de compartilhar os primeiros passos. Primeiro, identifique o tamanho do seu desafio. Você só pode resolver um problema quando você conhece o problema, certo? Então, quem que é o meu time? Como ele está formado? Em quais cargos estão as mulheres, as pessoas negras, as pessoas com deficiência, as pessoas 50+, e as pessoas LGBTQIAP+. Faça um diagnóstico da sua organização e conheça as peculiaridades. Segundo, trabalhe a promoção da inclusão dentro da sua organização. Ouça o seu time e deixe que ele se expresse. Fomente a criação de grupos de afinidade. Acredite, é lá que vão começar a surgir os primeiros insights sobre a definição e a sustentação das estratégias de diversidade e inclusão do seu negócio. Terceiro, utilize diversidade e inclusão de forma estratégica, permeando em todas as áreas do seu negócio. Coloque a diversidade, inclusão, atração, retenção e promoção de talentos dentro dos objetivos de resultados-chave da sua organização. Olhe para o assunto com a seriedade e tenha uma pessoa dedicada, para que junto com a liderança e ao time, ela possa guiar essa estratégia. Quarto, desenvolva o seu time. Invista em letramento para quem já está em casa e para quem está chegando também. É muito importante garantir que o ambiente de trabalho seja, sobretudo, inclusivo e também diverso. Foi depois daquele e-mail que eu descobri tudo isso. Foi depois de esperar por 7 dias por uma resposta que eu finalmente recebi o que eu queria, que era o aval para levar em frente a minha proposta de um projeto de diversidade e inclusão racial. Eu mandei aquele e-mail movida pela coragem e pelo desejo de fazer as pessoas repensarem as suas estratégias de diversidade e inclusão que existem em suas companhias e como que elas poderiam torná-las mais diversas e inclusivas. Será que valeu a pena ter mandado aquele e-mail? Bem, se agora você está pensando que deveria falar com a sua diretoria, com a sua área de gente, com outros membros do seu conselho administrativo, sim, valeu a pena. E se isso não for uma questão por você, bem, você não entendeu nada. Meu nome é Carolina de Andrade Leal e muito obrigada.